capítulo 5, que fala sobre a fé e as suas consequências. Nós vamos estar lendo aqui a palavra e depois nós estaremos meditando versículo por versículo ou em agrupamentos de versículos conforme Deus nos der. Já oramos, já pedimos a palavra e com certeza Deus que é fiel se manifestará. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. O primeiro versículo, quando fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. É como se fosse um selo de Deus. Nós vamos encontrar em Apocalipse algumas passagens que falam sobre o selo de Deus na vida do homem. Como é que nós podemos ser selados? Tudo quanto a palavra mostra é espiritual. É uma linguagem figurada que nos faz perceber que Deus, ele encontrou uma forma de marcar aqueles que lhe pertencem. A marca é no espírito. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Pode parecer uma coisa simples, isso muito fácil, mas não foi tão fácil no tempo que o apóstolo João escreveu, porque ele era perseguido pelos judeus que não aceitavam que Jesus fosse o Filho de Deus. E essa é uma das razões dele ter registrado isso aqui. Mas hoje nós podemos encontrar uma situação bastante semelhante. Apesar da história ter evoluído, de muitas pessoas passarem a crer que Jesus era o Cristo, aquele que Deus haveria de enviar, o ungido de Deus, hoje o que está acontecendo? Muitas pessoas estão se apegando a outros tipos de religiões, não compreendendo nem mesmo o que significa o termo religião. Porque o termo religião significa religar, seria uma forma de religar o homem a Deus. Mas, como todas as coisas que passam por esse mundo são deformadas,
a religião também se deformou para não trazer aí a consequência de abençoar o homem. Então, precisamos nos voltar. Hoje está em moda muitas religiões orientais, a maçonaria, o espiritismo, o satanismo, todos aqueles que duvidam de Jesus, parece que eles começam a ganhar status e começam a receber apoio. E isso não acontece por acaso. Mas o apóstolo diz, todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, se você ama a Deus, você precisa amar aquele que é nascido de Deus. Tanto Jesus, que foi gerado por Deus nesse mundo, como aqueles que são feitos nova criatura, como nós que nascemos de novo pelo poder da fé que nós temos no nome de Jesus. Como diz João no primeiro capítulo, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Por que ele está dizendo isso? Porque muitas pessoas, às vezes, falam tanto em Deus, hoje se fala tanto em Deus, né? Vamos rezar, vamos pedir, vamos clamar, vamos fazer... Mas todos que falam em Deus são filhos de Deus? Todos que falam em Deus realmente amam a Deus? Esse é um problema que está acontecendo. Porque, na realidade, muitas pessoas falam em Deus, mas poucas pessoas realmente amam a Deus. O apóstolo diz assim, quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Então, vamos analisar essa palavra bem de perto. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pode parecer difícil quando você está acostumado com as coisas do mundo, você é viciado, você bebe, você fuma, você faz tanta coisa que desagrada a Deus, parece difícil obedecer os mandamentos de Deus. Parece que é muito difícil. Então, quando nós estamos acostumados com as coisas do mundo, eu fui fumante, eu bebi cerveja, não fazia coisa pesada, mas isso eu fiz, eu demorei 6 meses para deixar o cigarro, parecia muito difícil aquilo, não parecia pesado, mas quando você se acostuma a obedecer a palavra de Deus, a fazer a vontade de Deus, você percebe que o mandamento de Deus não é pesado, é fácil, é mais fácil obedecer a palavra de Deus do que seguir o rito do mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse é o segredo de tornar as coisas mais fáceis, porque a fé nos faz acreditar no que é real. Porque lá no mundo nós acreditamos em muitas mentiras, em muitas ilusões, em muitas lendas, que agora nós passamos a crer na verdade, na única verdade, que como Jesus disse no Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós cremos em Jesus, nós cremos na verdade, todas as mentiras se vão. Acendendo a luz, as trevas desaparecem. Assim também a verdade. Quando ela aparece, toda mentira, todo engano vai embora. A nossa fé, por acreditar no Senhor, nós temos a vitória que vence o mundo. Vence o mundo, vence os vícios, vence o pecado, vence a enganação, vence as lendas, os mitos que são criados. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha, essa é a pergunta. E essa pergunta é uma resposta bem direta. Quem é que vence o mundo? A não ser aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, na força de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vencemos o mundo. Na graça do Senhor Jesus Cristo, nós vencemos o mundo, pela nossa fé nele. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, nós vemos aí duas coisas. Primeiro, quando ele é batizado e o Espírito Santo desce sobre ele, veio por água. Depois, por sangue, quando derrama todo o seu sangue na cruz do Calvário, naquele sacrifício que pagou os nossos pecados. E, por fim, ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos leva a dar testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade que nós precisamos conhecer. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai,
a palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. É o mistério da Trindade expresso aqui novamente, né? O Pai, o Criador, a palavra, Jesus, que deu origem a tudo que existe nesse mundo através dos pensamentos do Pai, foi materializando através da palavra, e o Espírito Santo, o nosso Consolador, que nos guia em direção a Jesus. E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Por que testificam na terra? Porque o Espírito Santo foi enviado para a terra. Quando Jesus ressuscitou e subiu, ele disse, eu não vou deixar minha igreja sozinha. De maneira nenhuma, vou enviar um consolador, vou enviar um substituto, um vigário para ficar com vocês. E vigário significa isso, substituto. E eu fico aqui pensando quando pessoas falam que o Papa é o vigário de Cristo, como que Jesus ia deixar um homem como seu substituto na terra, porque um homem cai e a igreja cai junto. Jamais, jamais. Mas o apóstolo Pedro foi o primeiro Papa? Não foi, mas se fosse também não seria o vigário de Cristo. Porque Pedro traiu Jesus naquela noite que ele negou ele. Pedro caiu. Se a igreja tivesse sido fundada sobre Pedro, a igreja teria caído naquela noite que Jesus foi entregue. Mas Jesus disse que enviaria alguém para nos consolar, que estaria sempre conosco, o Espírito Santo. E aqui na terra é ele que testifica a respeito da nossa fé. O Espírito Santo, a água do batismo com que nós somos batizados, com que Jesus foi batizado, e o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário por nós, que nós celebramos no culto de Santa Ceia. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Então, muitas vezes nós gostamos disso, né? Vamos confirmar, vamos perguntar para o fulano, para o cicrano, vamos ver o que o fulano fala, o que o fulano pensa, não é? E nós recebemos o testemunho dos homens. Mas o apóstolo está dizendo que o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou, que quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então, é muito simples. Se você crê em Jesus, você testifica que Deus é verdadeiro. Se você não acredita na palavra de Deus, você diz que Deus é mentiroso, porque é a palavra de Deus. Você concordando ou não, você crendo ou não, você aceitando ou não, é a palavra de Deus. E você faz Deus mentiroso. Não acredito nisso, então Deus é mentiroso. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Olha que testemunho maravilhoso. Deus nos deu a vida eterna. Quantas pessoas estão morrendo nesse momento, sem Deus, sem paz, sem salvação, porque recusaram entregar sua vida para Jesus. Mas o apóstolo nos ensina aqui que esse é o testemunho que Deus nos dá. Ele nos deu a vida eterna. E essa vida está em quem? Em seu Filho Jesus. Não é em João, não é em Pedro, não é em Maria, não é em Tiago, não é em Antônio, é em Jesus. Está em seu Filho Jesus. E é preciso que nós confiemos no Senhor Jesus Cristo para que nós possamos verdadeiramente obter a vida eterna. O tempo de atravessar o portal da eternidade está chegando. Como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso gera uma série de controvérsias também, porque muitas pessoas às vezes falam, não, eu tenho Deus, Deus está comigo, Deus está comigo. Deveras. Deus está com você? Será que Deus aprova tudo que você faz? Será que Deus aprova tudo que você fala? Será que Deus está de acordo com o que você faz? Porque você está dizendo que Deus está com você. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em Amós, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, se Deus não estiver de acordo com o que você está fazendo, então, meu amigo, ele não está com você. Você está se enganando dizendo que Deus está na sua vida. Porque se você faz coisas que não agradam a Deus, coisas que ele não aprova, ele não está com você. Ele não está de acordo com você, não está com você pelas suas atitudes. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E aqui a gente vai aprofundar também nessa questão, porque quantas vezes nós ajoelhamos ou sentamos em algum lugar,
oramos e pedimos para Deus tanto uma coisa, ô Senhor, me abençoa com isso, me dê aquilo, e muitas vezes não é da vontade de Deus. Quantas vezes tem pessoas que fazem isso, por incrível que pareça, ora pedindo para ganhar na loteria, Senhor, eu quero ficar rico, me abençoa, o Senhor é dono do ouro e da prata. Mas Deus sabe que se você ficar rico, talvez você não se desvie, mas o seu filho vai entrar no mundo das drogas, sua filha vai se perder, seu neto vai se desviar. Então Deus fala, é melhor eu não dar dinheiro para ele do que ele perder a família dele. É muito melhor, Deus sabe o que é melhor para nós, por isso nós precisamos aprender a orar de acordo com a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Salvar almas, ganhar almas, levar pessoas para o céu. Então nós temos que nos preocupar com o reino de Deus. Foi Jesus que disse que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Por quê? Porque quando você põe o seu coração na obra de Deus, então você deixa claro onde é que está o seu coração. E mesmo que você tenha dinheiro ou outra coisa, você não vai se desviar. Mas quando você está pedindo riqueza, você já pôs o seu coração na riqueza. Ao primeiro sinal de necessidade, de dificuldade, de você perder o que você tem, você se desvia para não perder o que tem, porque o seu coração está naquilo. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Porque, olha, quando nós temos essa certeza, e essa certeza, diz ali a palavra de Deus ali atrás, que é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. A fé gera certeza. E eu fico admirado quando uma pessoa fala assim, olha, você disse que vai para o céu, mas você não pode saber. Como que eu não posso saber se eu não sei? Eu não tenho fé. Se eu não tenho certeza da minha salvação, então eu não tenho fé. Eu não acredito. E se eu não tenho fé, eu não tenho salvação, porque a palavra de Deus diz muito claramente em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É bem assim. Então nós precisamos ter fé, precisamos acreditar. Se nós sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, nós acreditamos, nós temos fé. E essa vitória que vence o mundo, e nós então alcançaremos as petições que fazemos a Deus, porque pedimos as coisas de acordo com o seu agrado, com a sua vontade. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Então, olha só, se você está vendo seu irmão pecar, e esse pecado não é aquele pecado grave, aquele pecado que ofende a Deus, aquele pecado que ultraja a santidade de Deus. Porque o pecado para a morte é uma coisa muito séria, irmão. Não é qualquer coisa que é pecado para a morte. Porque todo pecado, na verdade, ele gera morte. Isso a palavra de Deus deixa bem claro. Quando o pecado é consumado, ele gera morte. Mas todo pecado tem perdão, com exceção daquele pecado que Jesus disse, que é pecar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão, nem nesse mundo, nem no outro, nem aqui e nem no juízo final vai alcançar perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo. Então, é pecado que é para a morte. A Bíblia não aponta nenhum outro pecado que é para a morte, mas eu acredito que se você rejeita a palavra que o Espírito Santo traz para você, de alguma forma você está pecando contra o Espírito Santo. Porque ali atrás nós lemos que quem não crê na palavra de Deus faz Deus mentiroso, considera Deus mentiroso, reputa Deus por mentiroso. E é uma ofensa que se faz ao Espírito Santo, porque ele está falando com você, olha, você precisa de perdão, você precisa de Jesus para ser salvo, você precisa... Que eu preciso de nada, sai fora. Tem gente que fala assim, não tem? Muita gente fala assim, precisa não. Ainda zomba às vezes do crente, né? Não, eu já aceitei Jesus, eu já aceitei. Faz muito tempo que eu aceitei. Agora ele tem que me aceitar. Tem gente que zomba. E essas pessoas estão pecando contra o Espírito Santo. Possivelmente, naturalmente, não. Nem ora por essa pessoa. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, olha, toda maldade, toda iniquidade, toda concupiscência e paixão é pecado. Tudo que o ser humano toca é pecado. Mas nem todo pecado é para a morte, não é aquele pecado mortal, aquele pecado gravíssimo que não tem perdão, né?
Porque todo pecado se perdoa, menos o pecado contra o Espírito Santo, segundo a palavra que Jesus ensinou. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, presta atenção, aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que nasceu de novo, aquele que foi transformado numa nova criatura, e nós precisamos fazer a diferença aqui entre convencido e convertido. O convencido é aquele que se convenceu da verdade. O convertido é aquele que foi transformado numa nova criatura. E a palavra de Deus nos diz que quem nasceu de novo não peca. Não é que a pessoa não tenha falha, não é que a pessoa fique perfeita, não. Ela vai continuar cometendo pecados, mas não é um pecado voluntário. São pecados involuntários que a nossa natureza corrompida nos leva muitas vezes a cometer, mas que nos entristece o coração. Porque quando o crente peca, aquele que é nascido de novo, ele já cai de joelhos pedindo perdão. Mas aquele que gosta do pecado, ele rola na lama, para lá, rola para cá, não tem pressa de se levantar, gosta de ficar rolando na lama do pecado. Então, pessoas assim, elas pecam por prazer de pecar, mas aquele que tem temor de Deus, que é nascido de novo, ele não tem prazer no pecado. Ele pode cair em pecado, mas ele se entristece, ele se lamenta, ele luta para fugir do pecado, porque ele não tem prazer no pecado. E João diz que o maligno não lhe toca, não tem poder sobre ele. Quando você vê uma pessoa que diz que esteve na igreja, que orou, que participou da ceia, que cantou louvores, que pregou, endemoniada, você pode saber que essa pessoa, ela não foi nascido de novo, porque aquele que é nascido de novo, o que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Ele não tem poder para tocar numa pessoa que se converteu de verdade. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Olha que palavra forte. Sabemos que nós somos de Deus, temos essa certeza. Pela fé, nós cremos que nós somos de Deus e que todo mundo todo, todas as pessoas que não têm Deus estão no maligno. Estão seguindo as orientações dele, os pensamentos dele, os ensinamentos dele, os sentimentos dele, servindo a ele sem saber. Se vocês soubessem, deixariam esse caminho. Mas eles não sabem, são enganados por ele. É como diz lá em Hebreus, nós temos que ter cuidado para não sermos enganados, não sermos levados pelo engano do pecado. Porque o pecado é enganador. A pessoa pensa que está vivendo uma vida de santidade, de temor. Eu estou indo para o céu, graças a Deus eu vou para o céu. Vai nada. Quando morre, é o inferno que está esperando. Quem assiste aquele filme Escapando do Inferno percebe que aquele homem que infarta, ele chega lá no túnel, não sei se esse túnel é real, né? Mas ele chega lá na divisão da eternidade e aí ele volta e aí, então, quando ele vai todo feliz. Nossa, eu vou para a glória, eu vou para o céu. E ele cai no inferno. É assim que acontece com as pessoas quando são enganadas. Elas vivem enganadas, morrem enganadas e vão para o inferno pensando que estão indo para o céu. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que testemunho maravilhoso, né? Sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ou seja, vocês aí, judeus que não creem em Jesus, estão esperando o Messias, o Filho de Deus, mas nós sabemos que ele já veio. E ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, fugirmos da doutrina do mal, do pecado, das mentiras que o inimigo elabora ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, como aqueles que dizem que Jesus é um anjo, como aqueles que dizem que não é só Jesus que salva. São doutrinas demoníacas que nós vamos estar estudando nas cartas do apóstolo Paulo, muito em breve, se Deus permitir. Então, no que é verdadeiro, nós já conhecemos o que é verdadeiro, Jesus é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é em seu Filho, Jesus Cristo, porque este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vem alguém aqui agora me dizer que Jesus não é Deus, que ele é só um anjo. Venha me dizer, porque a palavra está dizendo isso, no versículo 20, a última parte. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E contra fatos, não argumentos, contra a palavra, não existe subterfúgio. Filhinhos,
guardai-vos dos ídolos. Amém. O último recado do apóstolo João nessa carta é para se guardar dos ídolos. Olha, certamente ele escrevia essa carta para uma igreja convertida. Por que ele diz isso, então? Primeiro porque a pessoa que não está totalmente liberta pode voltar atrás, pode voltar para o seu ídolo mudo. E a pessoa que está totalmente liberta, ela pode encontrar outros ídolos que nós temos que ter cuidado. Quais são esses ídolos? Falou de imagem de escultura aqui? Não falou. Falou de ídolos. O ídolo pode ser aquele filho que você ama mais do que a Deus, como Jesus disse, aquele que ama o seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Pode ser o pastor da sua igreja, pode ser a sua igreja, pode ser aquele cantor que você diz que é fã. Eu não sou fã de ninguém. A gente tinha uma rádio comunitária aqui na minha cidade, nos anos 90, éramos em 4 sócios. Fazíamos programa, evangelizávamos, e um deles escreveu para um cantor, não vou citar o nome dele, pedindo que mandasse alguns CDs de brinde para a gente tocar na rádio. Ele mandou uns folhetos também, onde estava escrito: assine essa ficha, envie pelo correio para se tornar membro do fã-clube do fulano de tal. Eu falei, eu? Membro de fã-clube? Eu sou fã de Jesus, de mais ninguém. Não tem essa não é cantor, não é pregador, não quero nem saber. Gosto de ouvir as mensagens do pastor Jimmy Swaggart, eu gosto, porque são cheias de unção. Mas não sou fã dele, porque eu sei que o mesmo Espírito Santo que usa ele, pode usar qualquer outra pessoa. Gosto da mensagem, mas não sou fã dele. Se ele aparecer, ele está lá em São Paulo. Eu não vou, ele veio uma vez em São Paulo, eu não fui. Ele está lá em Bebedouro, não vou. Ele está aqui na cidade, não vou. Também não vou. Eu não vou. Posso ouvir uma palavra, como essa palavra que eu ouço aqui, das mensagens que estão no canal. Mas ir lá para ver ele pregar, não vou. Eu quero ver Jesus. Então, quando o apóstolo diz, guardai-vos dos ídolos, é o dinheiro, é o carro, é a sua profissão, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Seu filho, sua filha, uma pessoa especial, tudo que toma o lugar de Deus na sua vida pode ser um ídolo. O apóstolo está dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos e confirma, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um forte abraço.